Muito boa noite, nossos amigos e irmãos. Estão chegando para o nosso estudo bíblico. Só vou colocar aqui para eu poder ter o retorno de vocês. E eu já queria aquele nosso velho retorno, bom retorno a respeito do áudio. Me dizem aí se está bom o áudio, se não está bom. Se estiver meio ruim eu coloco o microfone, senão nós vamos tocando assim. Boa noite, Helena, que já entrou. A Helena disse que o som está meio ruim. Então, eu já vou colocar aqui o microfone para ver se dá uma melhorada. Enfim, enquanto eu canto, eu vou ficar com o microfone aqui embaixo, depois eu coloco ele aqui na lapela. Vamos cantar ainda, enquanto o pessoal vai chegando, hino número 60 do Celebrai Meu Prazer. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na
na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, nós vamos iniciar com o nosso momento devocional. A leitura do Antigo Testamento indicado para este nosso culto do final de semana, do 11º domingo após Pentecostes. Leitura do profeta Isaías, capítulo 56, do versículo 1 até o versículo 8. Isaías, capítulo 56, do versículo 1 até o versículo 8. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes são os que praticam os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda muitos outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. A partir desse texto do profeta Isaías, nós meditamos no tema: o poder de Deus é salvador. Uma das características mais lembradas sobre Deus é o seu poder. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O que significa isso? É simples. Significa que ele tem todo o poder. Ninguém é mais poderoso do que ele e não há o que ele não possa fazer. A Bíblia nos garante que ele é assim, que ele tem todo o poder. E isso fica evidente pelo fato de ele ter criado o universo do nada. Vemos toda a beleza e a complexidade da criação e nós ficamos maravilhados. Saber que ele tem todo o poder também pode nos assustar, pois sabemos que ele vê tudo, inclusive o que pensamos e o que desejamos. E saber que o Todo-Poderoso está nos vendo pode nos assustar, pois temos desejos e pensamentos que gostaríamos de esconder de Deus, não é verdade? No entanto, o texto bíblico de Isaías, no capítulo 56,
pode nos encher de alegria ao falar do poder de Deus. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E Deus já cumpriu essa promessa. O livro do profeta Isaías foi escrito mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele estava mostrando o seu poder salvador. E Jesus, Ele poderia ter escolhido, o nosso Deus poderia ter escolhido nos destruir, mas Ele preferiu nos dar uma chance de recomeço. O nome deste poder salvador é Jesus Cristo. Nele Deus revela o seu grande amor por nós. Ele mostra e coloca o seu Filho amado ao nosso favor e ao nosso serviço. Ele não viveu para Ele mesmo, mas viveu por nós. Jesus é tão poderoso que venceu a morte, ressuscitou no domingo da Páscoa e compartilha conosco o poder de vencer a morte, pois um dia nós também ressuscitaremos e viveremos no céu com Deus. Que poder maravilhoso! Deus escolheu nos salvar. Nós oramos: obrigado, Senhor Todo-Poderoso, por teres escolhido nos amar. Ajuda-nos a permanecer firmes no caminho da salvação, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar mais um hino e logo após então nós passamos para o nosso estudo bíblico. Peço que me digam aí se o som ainda está bom. Não coloquei o microfone aqui, deixei ele sobre a mesa, acho que está captando bem. Falando do poder de Deus que nós ouvimos nessa devoção, nós vamos cantar o hino 66 do Cancioneiro Celebrai, Nosso Deus é Soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, então nós vamos dar início à nossa segunda parte do estudo a respeito da Santa Ceia. Nesta segunda parte, nós vamos abordar ainda umas questões que falávamos na semana passada, algumas questões importantes, e também vamos trazer algumas palavras do reformador Martinho Lutero a respeito da Santa Ceia. Alguns questionamentos que muitas vezes nós fazemos, talvez lá no nosso íntimo, talvez nós às vezes tenhamos até receio de perguntar para o pastor, por exemplo, mas talvez lá no nosso íntimo nós tenhamos esses questionamentos também. Nós vamos trazer algumas palavras então. Vamos retomar aqui de onde nós paramos na semana passada o nosso estudo bíblico.
Vínhamos falando de algumas questões importantes sobre o preparo, sobre quem está digno, sobre como assim nós realizamos a Santa Ceia, e hoje nós começamos com uma pergunta: comunhão aberta ou comunhão fechada? É uma pergunta importante, uma pergunta que parece simples, mas na verdade não é tão simples assim, né? Algumas igrejas pregam que todos podem participar da Santa Ceia. E quem prega, né, essas igrejas então que pregam que todos podem participar da Santa Ceia, tem a prática do que nós chamamos de comunhão aberta. Comunhão fechada, né, é aquela que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, praticamos. Que é essa comunhão fechada? É a admissão à mesa do Senhor, ou a admissão à Santa Ceia, apenas daqueles a respeito dos quais estamos razoavelmente certos de que estão em condições de se examinarem a si mesmos e de que estão dispostos a fazer este autoexame. O batismo deve preceder a comunhão, ou seja, todos os que vêm à Santa Ceia devem ser batizados. No Antigo Testamento, apenas os circuncidados participavam da celebração da Páscoa. E nós temos aí uma ligação direta, né, a substituição da circuncisão do Antigo Testamento pelo batismo instituído por Jesus no Novo Testamento. Lá em Êxodo 12, versículo 48, diz assim: não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos de sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração, e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Então nós temos aí essa restrição já do Antigo Testamento, com relação à participação na celebração da Páscoa, e era um momento especial apenas para o povo de Israel, né? Se a pessoa quisesse participar, ela precisava ser circuncidada, por isso ela precisa sim, a pessoa precisa ser batizada para participar da nossa celebração desta Santa Ceia. Por que nós temos esta prática da comunhão fechada? Quem não é membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e já esteve em algum culto de alguma comunidade nossa, já percebeu no momento do convite que o pastor convida aqueles que são membros, né, comungantes da igreja. Aqui na comunidade de São Marcos, eu sempre lembro de lembrar também as pessoas que queiram participar conosco, que não são membros da igreja, que procurem um pastor, então, para conversar a respeito de como a pessoa pode se preparar para este momento. E é sempre bom lembrar que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não praticamos a comunhão fechada por nos considerarmos melhores do que outras denominações ou considerarmos os donos da verdade. Mas existe por trás dessa comunhão fechada um cuidado pastoral. Nós já vimos na semana passada a importância de nós estudarmos, nós compreendermos o que está acontecendo ali na Santa Ceia, sabermos que nós estamos verdadeiramente recebendo o corpo e o sangue de Cristo, pois se nós participarmos de forma indigna, participarmos como se fosse uma simples brincadeira ou qualquer coisa, sem estarmos verdadeiramente preparados, o apóstolo Paulo diz que nós tomamos maldição ao invés de tomarmos bênção. Então, por isso que nós, como igreja, nós recebemos da Santa Ceia e convidamos a participar da Santa Ceia aqueles que razoavelmente estão certos de que têm condições de fazer esse autoexame. Aqueles também que confessaram diante da comunidade e diante do pastor que creem naquilo que nós, como Igreja Luterana, cremos e ensinamos, também com relação à Santa Ceia. É claro que existem pessoas que são membros da Igreja Luterana e que participam de forma indigna, é óbvio que sim, né? O ser humano é pecador, o ser humano é falho. Porém, o pastor ele pode estar tranquilo ao receber essa pessoa, porque essa pessoa confessou diante de Deus e da comunidade que crê nessas coisas, que compreende o que é a Santa Ceia, compreende o que está acontecendo ali
e que ele está preparado, né? O pastor, ele, quando sabe disso, ele deve receber a pessoa. Porém, aqueles que não são membros da Igreja Luterana, eu vou dizer pessoalmente, como eu terei uma consciência tranquila em receber essa pessoa se eu não sei o que ela crê, principalmente com relação à Santa Ceia? Então, ao invés da pessoa vir e talvez tomar maldição ao invés de bênção, por um cuidado pastoral também nós praticamos esta comunhão fechada. Lembrando que aqui está, envolve uma outra questão, não apenas doutrinária, aí, do que o apóstolo Paulo fala de tomar maldição ao invés de bênção, mas também do próprio sentido da comunhão. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo que eu comungo da fé daquela comunidade, daquelas pessoas, de tudo que elas acreditam. E por isso que também nós não participamos da Santa Ceia em outras denominações, porque nós não temos comunhão completa com essas denominações. Apesar do principal, a fé em Jesus Cristo, nós termos, mas nós não comungamos 100% dos ensinamentos e das nossas crenças, né? Por isso, nós como Igreja Luterana praticamos a comunhão fechada. Muito bem, uma outra questão com relação à Santa Ceia. O que muitas vezes nos impede de irmos à Santa Ceia? Quando nós pegamos o estatuto das comunidades da nossa igreja, nós vamos ver, nós temos um estatuto padrão aí, né? Cada comunidade vai adaptando a sua realidade, porém existe uma questão que está presente, acredito, em todas as comunidades, são os deveres e os direitos dos seus membros. E um dos compromissos que os membros, ao entrarem e fazerem parte de uma comunidade, assumem é fazer uso constante dos meios da graça, também da Santa Ceia. Muitas vezes nós deixamos isso de lado, muitas vezes nós acabamos não participando da Santa Ceia. E alguns motivos são o espírito mundano, quando o mundo quer nos convencer de que participar da Santa Ceia não é tão importante assim. Se eu não for nesse final de semana, no próximo vai ter de novo. Então, isso nos leva a uma desvalorização da Santa Ceia. A falta do conhecimento do nosso pecado. Às vezes a pessoa se considera tão perfeita que ela não tem necessidade ou não tem sede de buscar o perdão que a Santa Ceia oferece. Terceiro lugar, a falta de entendimento da verdadeira finalidade da ceia do Senhor. Qual é a verdadeira finalidade da ceia do Senhor? É um presente para honrar aqueles membros fiéis que estão todos os finais de semana na igreja, aqueles que se consideram santos, entre aspas? Não, não é isso. A ceia do Senhor foi dada para os pecadores, é alimento espiritual. O próprio Jesus diz: o seu sangue derramado, o seu corpo que foi dado para a remissão dos pecados. É para isso que serve a Santa Ceia. E tantas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo ali, né? E ainda, por último, o receio de receber o sacramento indignamente. Como eu disse antes, né, o apóstolo Paulo nos alerta a esse respeito de tomarmos cuidado para não irmos à Santa Ceia de forma indigna e assim recebermos maldição ao invés de bênção. E tantas pessoas, e aí até por falta de conhecimento do que acontece ali, de como estar verdadeiramente preparado, as pessoas acabam deixando de ir por medo de estarem recebendo indignamente e assim receberem maldição ao invés de bênção. Esses são os motivos, então, que muitas vezes afastam as pessoas da Santa Ceia. Então nós vamos ver o que deve nos motivar, então, a participar da Santa Ceia. E o primeiro e o mais importante motivo, a ordem e o convite de Cristo. Fazer isto. Cristo quer que isso seja feito. Cristo quer que a sua Santa Ceia seja celebrada. E de modo nenhum nós podemos negligenciar ou desprezar. Essa é a grande razão, né? Se há um grande motivo para que deve nos levar a, sempre que possível, sempre que tivermos oportunidade, participarmos da ceia do Senhor, é este convite de Jesus, esta ordem de realizar e o convite de irmos à sua ceia. Por isso,
nós não devemos negligenciar, nós não devemos desprezar este dom tão especial que é a Santa Ceia. O que mais deve nos motivar? As bênçãos prometidas devem nos levar a receber o sacramento com frequência. Jesus nos promete as bênçãos. E quais são essas bênçãos? Fortalecimento da fé e perdão dos nossos pecados. O sacramento também nos restaurará a paz de consciência. Uma consciência culpada torna a vida miserável. Terceiro, faz surgir em nossos corações um ardoroso amor a Deus e também nos ajuda a levar uma vida piedosa. 4, a comunhão, né? Perante a mesa do Senhor, todos somos iguais, independente de cor, sexo, posição social, enfim. Diante da mesa do Senhor, todos nós somos iguais. Nós também recebemos conforto na tribulação, conforto nos momentos de dificuldade. E nós passamos agora por um momento de dificuldade, de tribulação, né? Lá em João 16, versículo 33, Jesus diz: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Com o corpo e o sangue que Jesus entregou na cruz para o perdão dos nossos pecados, ele venceu assim o mundo, venceu tudo que pode nos afetar. E participarmos da sua ceia nos dá conforto também na tribulação. E ainda nós temos fortalecida a nossa esperança na vida eterna. Esses são alguns motivos, né? A ordem de Jesus, que é o principal, a ordem de realizar a Santa Ceia e o convite para virmos à sua ceia, e essas bênçãos espirituais, então, que nós recebemos na Santa Ceia: fortalecimento da nossa fé e o perdão dos nossos pecados, paz de consciência, um coração cheio de amor a Deus e amor ao nosso próximo, a comunhão, né, que nos torna e nos lembra que nós somos iguais perante Deus, o conforto e também a esperança na vida eterna. São motivos mais do que suficientes para procurarmos, para buscarmos sempre que possível estarmos na presença de Deus, participando dos cultos e recebendo a sua ceia que Ele nos oferece. Nós vamos fazer uma pausa aqui, vamos cantar mais um hino. Vamos cantar um hino bastante conhecido de todas as tribos, número 89 do Louvai ao Senhor. E depois nós vamos para a segunda parte. Hoje o nosso estudo é um pouco mais curto, né? Nós temos, já passamos quase tudo na semana passada, mas vocês podem pedir hinos também, podem colaborar aí com as suas perguntas, com seus comentários. Depois nós vamos falar a respeito do que Lutero traz sobre algumas questões com relação à Santa Ceia, e nós vamos então apreciar esses escritos de Lutero. E no número 89 do Louvai ao Senhor, de todas as tribos. Povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão
te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Laia, laia, laia. E a nossa buscada e tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Todos os talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Laia, laia, laia. Muito bem, antes de iniciarmos essa nossa parte final, quero mandar um abraço então para a nossa irmã Helena, para a Nicole, para o Paulo e para a Mara Sperne, que também estão nos assistindo, para a minha ovelhinha querida lá de Pelotas, Zaira, um grande abraço para todos vocês. Vamos dar sequência então ao nosso estudo. Agora vamos trazer algumas questões com relação à Santa Ceia, e as respostas nós buscamos nos escritos de Lutero, que tratam da Santa Ceia nas suas obras selecionadas. E aí vem a primeira pergunta. Talvez você já tenha feito essa pergunta lá no seu íntimo. Qual é a diferença entre e significa no entendimento das palavras da Santa Ceia? Não é isso a mesma coisa? Será que isso muda de alguma forma a compreensão que se tem sobre a Santa Ceia? Vale a pena perder tempo com tais discussões? Antes de passar para a resposta ou para as palavras de Lutero com relação a isso, é importante nós lembrarmos que e significa, isso foi um tema de grande debate, principalmente entre Martinho Lutero e Zwinglio. Existe um livro escrito, um livro desse debate, né? Isto é meu corpo. Esse debate foi editado, né? Foi trazido como um livro que trata exatamente sobre essa questão. Há diferença entre e significa? E que diferença isso faz na prática na Santa Ceia? E, mais importante, ou importante também, vale a pena nós ficarmos discutindo isso? Nós vamos ver, já que nós falamos na semana passada sobre as 3 principais doutrinas a respeito da Santa Ceia, e a doutrina da transubstanciação ensinada pela Igreja Católica, que o vinho se transforma em sangue e o pão se transforma em corpo. E aí o debate entre os reformados e os luteranos, né, entre Zwinglio e Lutero, porque Zwinglio acreditava que apenas significa, né, o pão e o vinho apenas significam o corpo e o sangue de Jesus, enquanto Lutero batia na tecla de isto é o meu corpo. E aí vem a diferença da compreensão. Vamos lá, vamos ver o que Lutero escreve a respeito disto, então. Segundo Lutero, nessas palavras se fala da essência, do que alguém venha a ser, e não do que venha a significar. Para essa nova essência se faz um novo vocábulo. Encontrarás isso em todas as línguas. Tenho certeza disso. E assim ensinam todos os gramáticos e o sabem as crianças na escola. Jamais encontrarás que equivale a significa. Para Lutero, tal discussão não é fútil, porque interpretam a Cristo em suas palavras de tal maneira que na Santa Ceia não haja mais nada a receber do que pão e vinho para lembrar a morte do Senhor. Por isso, Cristo tem que ficar reduzido a um verdadeiro palhaço que no final de sua vida
chareador inútil ao colocar tal texto desnecessário. Isto é meu corpo. Lutero, portanto, insiste nas palavras da instituição da Santa Ceia do Senhor, porque não podem ser entendidas de maneira simbólica, mas unicamente como afirmação da presença corporal de Cristo na Santa Ceia. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos trazer com palavras talvez um pouco mais simples aquilo que Lutero quis dizer. Primeiro, existe diferença entre e significa? Existe. Lutero diz que em qualquer gramática, de qualquer língua, ele acredita que realmente existe essa diferença. E qualquer criança sabe que existe uma diferença entre e significa. Então, quando Jesus diz que então é. O que mais Lutero fala a esse respeito? Lutero não acha que é perda de tempo esse debate. Não é coisa fútil, não é coisa inútil. Lutero diz que é importantíssimo esse debate porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não pode ser tido ou reduzido, como diz Lutero, a um verdadeiro palhaço no final de sua vida, como se ele estivesse falando coisas desnecessárias, coisas que na verdade não importam. Não, as palavras de Jesus são importantes. Cada palavra é importante. Por isso, o termo é tão importante para nós cristãos, e Lutero sempre bateu nessa tecla, Ele insiste que essas palavras de Jesus na Santa Ceia não podem ser ou significar, ou ter um sentido apenas simbólico, um sentido real. Não apenas significa, não apenas representa o corpo de Cristo, mas aquilo é verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus Cristo. Por isso, nós podemos crer verdadeiramente que Jesus está de forma presente, verdadeiramente na Santa Ceia, porque ele assim disse, que diz que isto é o meu corpo. Muito bem, vamos para mais uma questão. Segunda questão. Todos sabemos que Cristo subiu aos céus de forma corpórea. Como entender que o corpo de Cristo está ao mesmo tempo no céu e também na Santa Ceia? Pode isso? Quantas vezes você já se perguntou? Como assim? Jesus, nós confessamos, Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Logo depois de confessarmos, isso no credo apostólico, nós vamos tomar a Santa Ceia, onde nós dizemos que esse Cristo, que nós acreditamos que está ao lado direito de Deus, está agora aqui na Santa Ceia. Como entender ou como aceitar isso? O que Lutero fala a esse respeito, então? Aparentemente, parece conflitante que o corpo de Cristo esteja no céu e também na Santa Ceia, mas convém, então, ouvirmos o que diz o reformador Martinho Lutero. Não há afirmações conflitantes, porque a Escritura diz as duas coisas. Há mais de 1000 anos se sabe que Cristo ascendeu ao céu e nem por isso se negou que o corpo de Cristo está realmente na Santa Ceia ou que as palavras de Cristo são verdadeiras. Para Lutero, estar à direita de Deus significa que o corpo de Cristo está em todas as partes, porque a direita de Deus está em toda parte. Esta é a maneira pela qual Deus é capaz de fazer com que Cristo esteja no céu e, ao mesmo tempo, no seu corpo na Santa Ceia. Lutero, portanto, continua insistindo que Cristo está no céu e o seu corpo está na Santa Ceia, de modo que para nós permanecem as palavras: isto é meu corpo, tal como reza. Então aqui é uma questão importante também, Não há transformação, ou nós não acreditamos na transformação da substância, acreditamos que verdadeiramente é o corpo e o sangue de Jesus, mas aí a nossa consciência ou a nossa razão humana faz esse questionamento: como assim? Jesus está ao lado direito de Deus e está aqui na Santa Ceia, Lembrando que o lado direito de Deus, como afirma Lutero, está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, governa todas as coisas. Por isso nós podemos afirmar, sim, e crer que as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, são verdadeiras e Cristo está verdadeiramente ali presente na Santa Ceia. Muito bem, e a terceira pergunta ainda, que nós trazemos a reflexão de Lutero,
Como entender que o corpo de Cristo pode estar de forma visível na Santa Ceia? Afinal, não conseguimos vê-lo. Não estará o corpo de Cristo presente apenas de forma espiritual? Como é que isso acontece? É uma questão importante, né? Nós falamos na semana passada que nós recebemos de forma natural pela boca o pão e o vinho, e de forma sobrenatural o corpo e o sangue de Cristo. Mas eles estão ali, eles não estão apenas de forma espiritual. Nós, quando falamos que recebemos de forma extraordinária, ou de forma que nós não conseguimos compreender, não é que esteja ali apenas de forma espiritual, mas nós recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, de uma forma que nós não podemos entender. Então, como assim? Como está ali se nós não podemos vê-lo? O que Lutero diz a respeito disso? Para muitos, se o corpo de Cristo foi dado por nós visivelmente na cruz, então as palavras do texto da Santa Ceia, isto é o meu corpo que é dado por vós, exigem que ele deve estar também visivelmente na Santa Ceia, já que se pretende que seja o mesmo corpo dado por nós. Mas, como esses não conseguem vê-lo com os olhos da fé, afirmam que Cristo não é visível na Santa Ceia. Ora, nós cabe confessarmos com Lutero: sempre que eu puder dizer isto é o corpo de Cristo dado por nós, ele também tem que ser visível, porque não foi dado por nós senão de maneira visível. Logo, se não estiver presente de forma visível, então está presente de maneira alguma. Se indico que o céu e digo, ali à direita de Deus está sentado o corpo que foi dado por nós, então de fato tem que estar sentado ali visivelmente, ou não está de forma alguma. Em resumo, onde quer que esteja o corpo de Cristo, é o corpo que é dado por nós. Como foi dado visivelmente por nós, não pode estar em parte alguma, senão de forma visível. Palavras difíceis de nós compreendermos, mas Lutero está dizendo de forma resumida que aos olhos da fé nós enxergamos o corpo e o sangue de Cristo ali, porque ele está ali, né? E são coisas que nós não conseguimos compreender. A nossa razão ela é limitada. Por isso nós permitimos e pedimos que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo nos leve a crer e a enxergar com os olhos da fé o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Assim como todos os outros aspectos da Santa Ceia e tantos outros aspectos da nossa vida cristã, da nossa fé cristã. A nossa razão é limitada. E nós temos ao nosso dispor a palavra de Deus. E é isso e nisso que Lutero sempre se fiou e nisso que Lutero sempre se baseou para desenvolver a sua teologia, naquilo que nós temos à nossa disposição, a palavra de Deus, e levando a sério essa palavra de Deus, tratando ela como verdadeira e infalível palavra de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida cristã nós devemos ter isso como princípio. A Bíblia toda é palavra de Deus e as palavras que estão ali porque assim Deus o quis. Apesar de ter usado tantas pessoas diferentes, de épocas diferentes, né, Deus permitiu que a sua palavra chegasse até nós hoje e Ele quer que essa palavra transforme as nossas vidas. Ele quer que nós levemos a sério essa palavra. E a Santa Ceia é algo maravilhoso, um presente maravilhoso de Deus, e nós devemos receber essa ceia com muita alegria em nossos corações, sempre louvar a Deus, porque Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia e nos deixou muito claro, dizendo que o pão e o vinho são verdadeiramente corpo e sangue que Jesus ofereceu para nós na cruz e continua nos oferecendo a cada nova oportunidade, com um grande objetivo: nos dar perdão dos pecados. E através desse perdão dos pecados, fortalecer a nossa fé, trazer paz às nossas consciências e aos nossos corações, aumentar o nosso amor a Deus e ao nosso próximo e nos fortalecer sempre na certeza de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu, já que Ele está lá ao lado direito do nosso Deus, cuidando de cada um de nós, governando as nossas vidas. O assunto da Santa Ceia é bastante delicado, como eu disse, né? Levanta muitas questões que talvez
nós já nos questionamos, talvez tenhamos até receio de perguntar aos pastores e líderes da igreja, mas é sempre importante que nós tenhamos essa liberdade para buscarmos compreender cada vez mais a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que seus pastores estão sempre dispostos a esclarecer, a estudar mais a fundo a palavra de Deus com vocês. Tenho certeza de que isso sempre é muito proveitoso, nunca é perda de tempo. Sempre é importante nós estarmos firmados nessa palavra, compreendermos o que Deus tem para nos ensinar, porque a vontade dele é que nós sejamos pessoas sábias para termos a salvação, não por nós mesmos, mas esta sabedoria que nos mostra que a salvação vem pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, não só no assunto da Santa Ceia, em todos os assuntos da nossa vida cristã. Mandar um abraço para a Raquel Matos, lá de Pelotas também, a minha segunda mãe, a Claudete Cor Jung, grande abraço, pastor Paulo Jung também, Maide Lenz, nossa grande amiga lá de Rondônia, a nossa comadre Elizabeth Menck, a ela, a Dilson, as meninas também, um grande abraço para vocês. Nós vamos cantar mais um hino ainda, mais um agora e um daqui a pouco. Vamos cantar mais uns 2 hinos, nós temos tempo, né? Que bom. O estudo foi um pouquinho mais curto hoje. Nós cantamos ontem em nosso momento devocional. Vamos cantar agora novamente o hino Jesus é a Aliança. O sangue de Jesus nos une em torno da sua Santa Ceia, como nós falamos, né, essa comunhão dos santos. E é tão importante nós lembrarmos disso. Você e Deus, Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Queridos amigos e irmãos, sempre é grande satisfação poder compartilhar esses momentos de estudo bíblico com cada um de vocês. E eu desejo que todos tenham uma abençoada noite e também aguardo todos aqui pelo Facebook da comunidade São Marcos para amanhã às 19h30, nosso culto semanal. Nós já teremos a presença de algumas pessoas no nosso culto presencial também, lembrando aos nossos membros, né, das restrições que a Secretaria Estadual de Saúde coloca com relação aos cultos presenciais. Então, a gente pede primeiro a colaboração e compreensão daqueles que não podem participar por enquanto do culto, né, dos cultos, e também daqueles que puderem vir também observar as regras de distanciamento, todas as demais regras, para que assim aos poucos nós possamos
ir retomando as nossas atividades na sua normalidade, né? Então, por enquanto, é o que nós temos, e assim nós nos alegramos também por já podermos começar a voltar aos poucos à casa do nosso Deus. Convido a todos juntos orarmos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós vamos cantar ainda mais um hino para encerrarmos esse nosso momento de estudo bíblico. E então, assim nós nos despedimos de vocês também. Cantar o hino 188 do Louvai ao Senhor. Deus os guarde pelo seu amor. Pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegados sempre à frente. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus guarde a cada um de nós e nós nos vemos amanhã, então, no nosso culto aqui às 19h30. Até lá.